Voltei, irmão Jacó, capítulo 17, na escola de iluminação. Infinita é a bondade do Senhor, que não força a criatura e espera sempre. Então, Deus não nos julga e, portanto, não força, não impõe. Ele respeita o nosso tempo. Podemos estacionar na evolução enquanto os demais se elevam, então passamos a não sermos mais compatíveis com o planeta que estamos, iremos para outro, mas nos mantendo no mesmo grau de evolução. Os outros já se elevaram, por isso não nos é possível continuar com eles. Como o irmão Jacó e muitos outros já disseram, Deus não força. Respeita o nosso tempo. Por isso somos colocados onde é compatível conosco para continuarmos no nosso passo. Portanto, precisamos deixar de julgar os outros. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu despertar. Como já dissemos, se ajudarmos a borboleta sair do casulo, ela morre. Podemos orientar, dar exemplo, educação, mas é só. O aprendizado é da pessoa. Precisamos cuidar da nossa evolução. Muitas vezes, cuidando do outro, além de não ajudar, ainda esquecemos de nós. Se eu fosse chicoteado pelos amigos com palavras rudes, logo após a desencarnação, se relembrasse descaridosamente os meus erros, talvez me refugiasse na própria existência, acentuando as sombras que dominavam a minha alma. Provavelmente inventaria recursos contra o serviço da luz. Mas as advertências me alcançavam silenciosas. A assistência de minha filha, os cuidados do irmão Andrade, as conversas de Guilhom e o devotamento de Bittencourt Sampaio transbordavam amor que renova e eleva sem alarde. Ou seja, se ao invés de respeitarem o tempo dele, tivesse mostrado seus erros, ele argumentaria em seu favor, ele mostraria suas verdades e, se armando dessa forma, ele retardaria seu processo. Então, eles não o estariam ajudando, muito pelo contrário, estariam ajudando a manter o ego dele. Eles o estavam ajudando indiretamente, mostrando a sua luz. Quer dizer, porque eles têm e eu não tenho, o que está faltando, o que eu tenho que fazer por mim. Isso foi o que despertaram nele. Ninguém me humilhava. Ao invés disso, de todos recebia incentivo à melhoria própria. Salutares modificações me alegravam, penetrando meu coração sem ruído. Em razão de tudo isso, no dia seguinte ao entendimento com Bittencourt, no grande santuário, trazia o espírito mergulhado em reflexões graves e profundas. Como receber companheiros para o trabalho se me sentia inapto e obscuro? No íntimo, pretendia me absorver em preocupações esmagadoras, ganhar tempo aprendendo e servindo. No entanto, nos recessos da consciência perseverava a lembrança daquele ensinamento evangélico alusivo ao cego guiado por cegos. Não deveria me precipitar. Convinha meditar em oração, suplicando ao Senhor acréscimo de viabilidade espiritual. Era inadiável o meu reajustamento antes de me entregar a novas empresas. Então, ele tinha sim merecimento para estar ali.
Lembre-se, estamos sempre no lugar certo, na hora certa. No plano espiritual não tem QI, não tem jeitinho. Ou você merece, ou você não merece. E se não merece, não pode ir. Quanto mais ficar. Ele apenas não se sentia capacitado. E aí vem o subitem, instituição renovadora. Nesse estado de alma, recebi a visita intencional de Guillaume, que afirmou não ignorar quanto me ocorria. Minhas dificuldades foram atribuídas à transitória inadaptação à vida espiritual e me aconselhou um curso rápido numa das escolas de iluminação existentes ali. E como eu lhe pedi ajuda, explicou sorridente que encaminharia a solução do problema com o irmão Andrade, esclarecendo leal. Jacó, nesse serviço novo, procure ser um menino outra vez. Não guarde ideias preconcebidas. Esqueça o homem de negócios que foi. Esqueça a sua posição de comandante com subordinados e pessoas agradecidas à sua disposição. Chega sempre o momento em que nos cabe devolver ao Senhor as dádivas que nos empresta a título precário. De mente lavada e fresca, você aprenderá melhor o sentido da vida real. Saber recomeçar aqui é uma ciência agradável e ao mesmo tempo complexa. Ouvi atentamente ao seu conselho e, depois de breve combinação com a filha, fui conduzido pelo irmão Andrade a uma das dependências do mesmo templo que visitamos na véspera. Algumas dezenas de espíritos aí se achavam em contato com os instrutores. Notei que as aulas iam animadas, mas não se revestiam de caráter solene e, por esse motivo, tornava-se difícil destacar professores e aprendizes. Ou seja, a vibração era tão harmônica que não dava para diferenciar professor e aluno. Tudo simples e cordial. O ambiente primava pela expressão acolhedora. Dissertações graves em fraternidade envolvente. Andrade me confiou a proteção do gabinete administrativo e se afastou, depois de explicar que me dedicaria ao aprendizado de apenas algumas semanas, por ser detentor de certa bagagem de conhecimentos elevados recolhidos na esfera carnal, considerando-se que a maioria dos companheiros ali estacionados nas lições diuturnas disputavam, por enquanto, alguns recursos rudimentares da espiritualidade superior. Ou seja, estude. Você já tem uma bagagem de conhecimento. Lembrando que ele trabalhava como doutrinador. Com isso, você já está mais seguro. E, além disso, ele foi aconselhado a aprender como criança. Isso é, se abra ao que você está aprendendo, como se fosse novidade. Veja com outros olhos. E mais, ele disse, esqueça o homem de negócios que você foi, porque ele se lembraria das pessoas agradecidas a ele. E assim, seu ego estaria sendo massageado. Então, deixe o ego de lado, aprenda como se fosse novidade, mesmo que você já saiba. Sempre tem um exemplo, um modo de falar que não nos fez entender, né? E que agora nos faz entender melhor, ou entender aquilo que a gente acha que já sabe. Aprenda com o coração aberto. Informações úteis. Vendo-me a sós
com o instrutor que me atendia, surpreendido, gravei suas palavras estimulantes e afáveis. Revelava-se sinceramente interessado em me auxiliar, conduzindo-me a extenso recinto da organização. Falou alegre e franco. Você apreciará ensinamentos e se valerá das possibilidades da escola com a eficiência precisa em meio de espíritos que até agora são seus desconhecidos. Em matéria de aprendizado iluminativo, as afeições terrestres nem sempre ajudam. Aliás, comumente perturbam. A conquista de luz interior demanda certa violência aos interesses do eu, do ego, né? E os parentes ou afins, por vezes, tocados de afeição exclusivista, provocam vibrações de piedade mal conduzida, de amor próprio ferido, de melindres desnecessários e ciúmes nocivos. Isso, na maior parte das ocorrências, envolve a alma numa redoma de perigosa ilusão, tal como se um material isolante nos afastasse do clima real da vida. Então, devemos ter cuidado com as críticas. Isso faz com que nos sintamos a pior das criaturas. Devemos ter cuidado com o excesso de elogios. Isso massageia o nosso ego e aí acreditamos ser o que não somos. Difícil, né? Cada qual de nós é um problema particular na criação divina. Enfrentemos corajosamente os nossos enigmas. Se for preciso, libertar o coração das zonas inferiores para religá-lo aos planos mais elevados. Tenhamos suficiente valor para fazê-lo. Em tarefa com a que vai se iniciar, a demora da mente nas fórmulas mais respeitáveis da retenção pode ser ruinosa. Olhei o interlocutor esperançoso e contente, e talvez porque observasse o meu juvenil anseio de aprender com proveito, bateu paternalmente nos meus ombros e rematou sorrindo. Seja feliz, lembre-se de sua necessidade de transformação salutar e prossiga fortalecido e sereno. Daí a instantes tomava lugar entre os assistentes. Nenhum conhecido. Nenhum laço que me fizesse retomar mentalmente o passado. Aliás, soube mais tarde que esse característico da instituição é providencial. Ainda não estamos num campo de amor equilibrado. A herança do círculo consanguíneo, da simpatia incondicional, do grupo sectário ou do impulso preferencial ainda nos acompanha intensamente à esfera em que me reajusto. A autoridade superior nos permite conservar semelhante patrimônio em sua feição venerável de inclinação construtiva durante o tempo que disputamos, mas, no regime de esclarecimento espiritual, é prudente agir contra qualquer situação exclusivista. Saí à conveniência da congregação de elementos neutros entre si, porque a amizade que aí se estabelece não tem os resquícios da paixão terrena, que, mesmo em seu aspecto formoso e nobre, dentro do qual é aproveitada na elevação de nível cultural e sentimental do mundo, funciona contra a harmonia da mente, sem a qual é impossível acender a própria luz. Então, olhe o carinho que os superiores têm com a gente.
Eles providencialmente nos colocam longe de qualquer pessoa conhecida. Isso evita que nos desviemos do assunto e passamos a conversar assuntos em comum, por exemplo. Isso evita que façamos julgamentos, comparações, que passamos por constrangimentos e etc e tal, né? Em aprendizado. Dentro em pouco, me familiarizei no curso. Destinava-se à organização, ao suprimento de valores educativos aos espíritos procedentes da esfera carnal, mas sem grandes compromissos no desvio do bem. É curioso notar que a maioria dos alunos se encontra na posição do homem necessitado de metal precioso, que houvesse demorado muito tempo junto à jazida aurífera, esquecendo o próprio objetivo. Os professores são incansáveis em esclarecer que na reencarnação temos o mais valioso instituto iluminativo, acentuando que, na realidade, todas as lutas terrestres objetivam redimir o espírito e inflamá-lo de virtudes celestiais. No entanto, acrescentam que, chegado ao santuário do corpo físico, o homem esquece das necessidades de sua permanência nos vários graus da preparação e passa a perseguir inutilidades ou vantagens efêmeras, quando não se transforma em observador tirânico, ou seja, pessoas críticas, ou impiedoso crítico dos próprios irmãos de luta. Ou seja, a pessoa é tão crítica que perde a oportunidade de crescer. Vicia a mente na ociosidade em face da gloriosa benção recebida e muitas vezes abandona a escola da carne em deploráveis condições morais, pelos débitos assumidos nos maus usos do livre-arbítrio perante a lei as leis inelutáveis que governam a vida. O que vicia a mente? O que o que achamos que descansa a mente, mas na realidade não descansa, porque nos mantém ligados. Exemplo, as redes sociais em excesso, né? E ele continua: ao invés de respeitar o material de serviço redentor e mobilizá-lo em benefício de si mesmo, os aprendizes da sabedoria na experiência terrena inutilizam-no com indiferença em prejuízo próprio, quando não o aproveita lastimavelmente na perpetração das faltas criminosas. Porém, quando a alma se afasta do plano carnal, seguida de valores intercessores do devotamento fraterno, pela boa vontade que demonstrou no serviço aos semelhantes, é permitido a ele frequentar as instituições iluminativas, além da morte, com possibilidades na ação prática, entre os núcleos de entidades inferiores. Compreende-se, então, que todos os conflitos da luta carnal se revestem de sublimes finalidades. Na vida real do espírito, o sofrimento perde o aspecto sombrio. Não é entendido apenas por recurso expiatório ou regenerativo, mas também por bênção salvadora que aprimora e ilumina sempre. O homem agarrado ao prazer fácil de um minuto perde a bendita sementeira da eternidade. Somente por isso é que não extrai do obstáculo, da dor e da dificuldade o conteúdo de alegria imperecível que oferecem à alma. Algo surpreendido, vim a saber que, se o solo bruto ajuda o lavrador e o educa,
através do trabalho que o melhora e enriquece, assim também as inteligências inferiores e rudes beneficiam os espíritos superiores em conhecimento ou virtude, quando esses se interessam na dilatação dos seus próprios poderes, tanto quanto numa agremiação escolar, o lucro legítimo pertence àquele que ensina e se dedica à preparação de alunos distraídos ou ingratos. Então, todo professor sabe que mais aprende quem ensina. Ao preparar a aula, ele se enriquece porque faz pesquisas, estuda assunto, se coloca no lugar do aluno para tentar esclarecer ao máximo o que está querendo ensinar. E também, só de ler novamente, sempre encontra algo que não tinha percebido. O aprendizado é cíclico. Cada vez que estudamos alguma coisa novamente, estamos com bagagem diferente, portanto, vamos ler de forma diferente. Além do que, ao observar o que o aluno faz de errado, ele também observa se de alguma forma também não está fazendo o que não deve. Os casos agrupados na escola são dignos de menção especial. Os companheiros contam os mais interessantes episódios em matéria de fuga à oportunidade da felicidade definitiva. Escaparam ao tesouro da santificação íntima deliberadamente, por infantil receio de sofrimento e humilhações. Grandes e abençoadas oportunidades de subida a luminosas culminâncias foram perdidas. E agora, como me ocorre, reparam o tempo menosprezado por intermédio de mais intenso labor, trabalho. Conceitos de uma cartilha preparatória. De acervo de primorosos livros, cuja existência me foi permitido observar, um dos instrutores retirou certa cartilha de afirmações sintéticas destinadas a despertar a mente, recomendando-me acurada meditação na leitura. Dentro do conjunto, posso destacar algumas que interessam de perto aos companheiros que se dispuserem a receber minhas despretensiosas notícias. Cada espírito é um mundo vivo, com movimento próprio, atendendo às causas que criou para si mesmo no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra se demoram em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. A terça parte restante se acha em trânsito da razão para a humanidade. Fora do corpo terrestre, mais ligados ao mesmo plano, bilhões de seres pensantes evoluem nas mesmas condições. Ou seja, boa parte de nós ainda caminha para a inteligência ou para a razão. E ele está falando tanto dos encarnados como dos desencarnados. Olha o que ele fala: fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano. Bilhões de seres pensantes evoluem nas mesmas condições. É novidade? Não, né? André Luiz já falou isso. Não só ele, mas estou falando de André porque a gente está estudando os seus livros há algum tempo, né? Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade
para a angelitude. O processo de educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Então, todos somos iguais perante Deus. Já ouvimos isso muitas vezes. Ninguém ilude as leis universais. Podemos iludir as pessoas, mas não as leis universais. Os recursos de dignificação da individualidade permanecem ao dispor da comunidade planetária nas diversas escolas religiosas na Terra. Nas diversas escolas religiosas da Terra. Escolas que se diferenciam no culto externo, de acordo com os impositivos de espaço e tempo, mas que, no fundo e em essência, se irmanam na fonte da eterna verdade, em que a integração da alma com a luz divina se realiza por intermédio do Supremo Bem. Jesus é ministro do absoluto, junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres, os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele, que nos governa desde o princípio. Então, os vários grandes homens que passaram por nós, nos deram grandes exemplos, fundadores de sistemas de fé ou não, são mensageiros de Jesus. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesma e desenvolvê-los amplamente através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus em maioridade divina, os espíritos mais evoluídos. Enquanto no corpo terrestre, muitas vezes, apressadamente, como se devorasse qualquer alimento sem mastigá-lo, tomei conhecimento das instruções de ordem superior. Entretanto, ali, à vista das circunstâncias em que me encontrava, a leitura me obrigou a sérios pensamentos. Exatamente o que foi dito para ele, certo? Ou seja, já lemos tudo isso que ele acabou de ler para nós, mas como foi dito para ele, aprenda como se você nunca tivesse visto o assunto. E assim como ele, nós também já devoramos livros como se fôssemos traças e não como se fôssemos aprendizes. Pensem nisso. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.